Quando eu falei isso anteriormente, vamos dizer que ocorra agora essa situação, que a gente está falando e não acontece nada. Se a gente tiver essa sensação que não está acontecendo nada, está acontecendo alguma coisa que a gente não está vendo. Quando eu falei não acontece nada, é que não há alguma coisa ativa entre aquelas pessoas, e na própria pessoa a gente vê que a pessoa está estagnada ou está parando. Mas se ela tiver em análise, seria a função do analista anotar isso, perceber isso e ter um jeito de demonstrar isso para a pessoa. Em geral, quando a gente tem essa impressão que não está acontecendo nada, agora eu não estou falando daquele jeito mais geral, né? Daquele jeito mais geral, as duas pessoas estavam tendo a impressão que estava acontecendo alguma coisa, mas na verdade não estava acontecendo nada. Agora você está trazendo uma outra situação, alguma coisa que não está acontecendo nada, ou que a gente percebe que não está. Então está acontecendo alguma coisa que a gente não está vendo. Deu para entender agora? Vamos dizer, sempre tem um lado oculto da Lua, né, que vai estar acessível se a gente estiver atento. Até certo ponto, eu não estou achando que dá para ter uma visão geral ou sempre ver. Mas pelo menos transitoriamente você percebe. E a gente percebe que algumas contribuições nesse sentido fazem com que a pessoa, vamos dizer, tenha mais contato com ela mesma. Basicamente a psicanálise faz isso, ela identifica, o analista precisa ter um modo de identificar mesmo. Iluminar, esclarecer, como vocês quiserem. E formular, né, alguma coisa da pessoa. Pode-se dizer assim, o analista pode apontar as qualidades da pessoa. Qualidades que eu estou falando, características. Não dizer se é boa ou se é ruim, isso é uma questão da pessoa que vai ver se é ou não, né? A própria pessoa é que vai ver se é bom ou ruim, ou se vai usar, se não vai usar, se vai desenvolver ou não, né? Mas isso precisa acontecer numa análise. Vai precisar ter uma iluminação, uma identificação, né? E, em geral, a gente percebe que as pessoas que procuram análise estão muito distantes da única pessoa que elas nunca podem estar distantes, que são elas mesmas. Tá certo? Elas dão um jeito lá, né, de ir se distanciando. Isso em medicina física também é muito claro. Às vezes a pessoa está com uma doença, só ela sabe que ela está doente, ela sabe que ela está doente, ela não sabe o que ela tem. Mas ela tem alguma indicação que ela está doente. Tem pouquíssimas exceções nisso em medicina. Até tem. A pessoa pode estar, por exemplo, com câncer renal e ela não sabe. E não tem sinal disso, porque o rim não é inervado. Mas é uma exceção pequena perto de um monte de outras doenças, né, que a pessoa tem alguma noção que ela tem. Mas em geral nega, né? Negação é um mecanismo psíquico descrito pela psicanálise, eu acho que é muito bem descrito, né? Típico da psicose. E de muitos neurônios. Essa não, sem dúvida. Paulo, você estava falando dessa marca, né, que o psiquiatra te deixou quando falou, pô, você pode ficar 5 anos sem produzir nada, sem sair do lugar. Como você falou, brincando de fazer bolinha de sabão, né? Como é que eu sei se eu não estou num processo desse, assim, como analista? Se eu não estou brincando de fazer um filminho analisando ali? Aí que está o problema. Se o analista tem uma noção mínima do trabalho que ele tem que fazer, ele vai perceber. A gente até fala, bom, a psicanálise fala de alguns mecanismos que chama de repressão, regressão, né? A regressão, segundo Freud pelo menos, é quando a pessoa está lá numa fase do desenvolvimento psicossexual e ela regride para uma outra fase anterior, né? A regressão é falada em relação ao caminho dos instintos, né? Tem um artigo do Freud lá, Instintos e suas vicissitudes, né? Ou a gente percebe quando tem uma situação de repressão, né? E se aquilo começa a se expandir, é um desenvolvimento, vamos dizer, negativo, né? A gente está vendo isso acontecer lá. Se tem uma situação
de sedução mútua, a gente está presente lá. O paciente traz isso para a gente, mesmo que ele não saiba que está trazendo. Se o analista tem uma noção do que ele está fazendo. Por isso que precisa de supervisão. Eu tenho a impressão que mais que supervisão, o analista precisa de análise. Uhum. Se o analista tiver muita sorte com o supervisor, talvez o supervisor possa apontar isso. Mas também na situação de supervisão já é uma situação mais reprimida também, de parte a parte. O supervisor pode até ver certas coisas no supervisionando, mas também se ele sabe que ele não é analista do supervisionando, ele nem vai falar. Ele pode até dizer assim, talvez seja melhor você procurar uma análise. Né? Isso ele pode dizer. Mas não sei se ele vai conseguir. Eu tenho a impressão que o que funciona mesmo é a análise do analista. Acho que o Freud também teve essa impressão. Que ele até recomendou que os analistas têm que fazer análise. Né? E Paulo, o fator tempo, você falou uma hora da questão do tempo também, né? Que era uma questão ética. O fator tempo continua sendo primordial para o sucesso de uma análise? Ou é permitido curar em pouco tempo? Tem algum exemplo clínico que você possa... Eu diria o seguinte... Porque parece que tem uma... Eu não acho que tem uma questão de cura em psicanálise, como também não tem em medicina. Né? Vamos dizer, cura em medicina é muito mais exceção do que regra. Né? Muito mais. Você pode dizer, a pessoa tem um apendicite, você tira o apêndice dela, está curado. Né? Não vai morrer lá da apendicite. Mas hoje em dia se sabe que quando retira um órgão de defesa, que é o apêndice, isso está correlacionado com a emergência de alguns cânceres intestinais, 20, 30 anos depois. Então eu estou só tentando dizer que essa questão de cura, eu acho que ela não se aplica nem em medicina, e menos ainda em psicanálise. Se a pessoa vai se aproximar dela mesma, né, ou vai iluminar algumas características dela que ela não conhecia, eu não acho que está cabendo uma questão de cura. Você tem algumas alternativas. A gente pensar numa supressão de sintomas que estão ali muito empobrecendo a vida de uma pessoa ao longo da vida, né? Pelo menos a diminuição desses sintomas. Normalmente a psicanálise diz que isso vai durar, uma análise vai durar 10 anos, para o cara conseguir realmente sair disso, pelo menos, né? Se aproximar de si mesmo, como você falou. Né? Eu entendo o que você está dizendo, mas eu não acho que... Parece que fica uma coisa, a impressão minha, né, particular, de que tem como se fosse um tabu. Olha, se você for fazer análise,